Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar, a nossa explicação do Creio. Eu coloquei como Creio em Jesus, parte 3, tudo que fala de Jesus. Na verdade, a gente está na parte agora, creio, só um minutinho, a gente falou de padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Agora nós vamos falar sobre esse ponto aqui. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Tá bom? Então nós vamos falar sobre desceu à mansão dos mortos. Essa é a frase do Creio, símbolo dos apóstolos, aquele mais curtinho. E a gente vai fazer a oração. Depois nós vamos ler também a versão no símbolo niceno-constantinopolitano, então que é o creio maior, ok? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a nossa Mãe, Maria, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da imaculada intercessão, da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. São José, rogai por nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá. Então, gente, como eu disse, agora eu vou ler no símbolo niceno-constantinopolitano. Então ele fala assim, ó, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Nesse símbolo maior, ele não está falando que ele desceu ao inferno, né? E no símbolo dos apóstolos está escrito que desceu à mansão dos mortos, ao inferno. Desculpa, a mansão dos mortos, eu falei inferno. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Tipo, morreu e ressuscitou, né? Então vamos lá. Eu vou ler essa passagem que é da primeira carta de São Pedro, tá bom? Aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal. Padecer aqui, gente, entende-se morrer ou sofrer, tá? Padecer. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados. O justo com J maiúsculo, pelos injustos,
para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aquele que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8 se salvaram através da água. Esta água prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa, pela ressurreição de Jesus Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então, o que nos ensina esse artigo do credo, né? Desceu à mansão dos mortos, ou desceu aos infernos e ressurgiu dos mortos no terceiro dia. Esse artigo do credo, ele ensina que a alma de Jesus Cristo, né, assim separada do corpo, ele foi até onde se encontra as almas dos mortos, tá? E depois ela voltou, uniu-se ao corpo e nunca mais se separou. E a alma dele junto ao corpo ressuscitou. E aqui, o que a gente entende aqui por inferno, por mansão dos mortos, né? Então, aqui a gente entende que é o lugar onde as almas, tá, dos justos eram recolhidas e esperavam a redenção de Jesus Cristo. Então, seria onde as pessoas justas, as pessoas boas, que morreram antes da vinda de Cristo, que eram justos, que eram tementes a Deus, antes da vinda de Cristo, eles não tinham possibilidade de ir para os céus. A partir do momento da ressurreição é que houve a salvação. A salvação do quê? A salvação das almas, tá? Para que, ao invés de ficar no limbo, ficasse junto a Deus. E aí, a justificativa é o quê? Lembra que eu falei que a morte, a crucificação de Jesus e a morte de Jesus foi para limpar, redimir aquele pecado original lá de Adão e Eva? Então, essas almas, elas não poderiam entrar no paraíso por conta do pecado original, tá? E que mais aqui? E aí aqui fala um pouquinho sobre a ressurreição de Cristo também. A pergunta é, por que Jesus Cristo teve que esperar até o terceiro dia? Né? A gente fica pensando, ressuscitar ao terceiro dia. Por que Jesus não saiu glorioso da cruz? A gente já conversou sobre isso no último encontro, né? Ele precisava passar por aquilo, como ovelha, como sacrifício. E a pergunta, mas por que não aconteceu logo em seguida, então? Né? Por que Jesus quis esperar até o terceiro dia para ressuscitar? Aí eu vou ler aqui a resposta do catecismo, tá, gente? Jesus Cristo quis esperar até o terceiro dia para ressuscitar, para mostrar de maneira insofismável, ou seja, que não tivesse dúvida, que realmente estava morto. Então, assim, isso é muito importante, principalmente naqueles tempos. Naquela época, a pessoa só era considerada morta após o terceiro dia, né? Por diversos fatores. Se a gente for pensar com o olhar de hoje, da nossa tecnologia, da questão de saúde e tudo mais, hoje se tem muito mais certeza da morte, da constatação de morte, muito mais rápido. Tanto é que o velório, o enterro é feito, né, o enterro é feito 24 horas após a constatação do óbito, né? Mais ou menos isso, aqui na nossa realidade brasileira. Mas antigamente não se tinha essa tecnologia. E às vezes eles achavam que a pessoa estava morta e às vezes a pessoa não estava. Hoje em dia existem várias doenças que às vezes a pessoa está desmaiada e naquela época, imagina, gente, há 2000 e poucos anos atrás, como que era o desenvolvimento da medicina? Perto de hoje era quase nada, né?
Então, poderiam sim confundir uma pessoa que estava morta, viva, com que ela esteja morta. Então, se esperava, na cultura judaica, pelo menos 3 dias para constatar que a pessoa estava morta. Tanto é, se você tem a passagem na Bíblia que fala da ressurreição de Lázaro, né? Então, ela é descrita pelo evangelista São Lucas. Faz pouco tempo que eu entendi essa passagem, que houve um padre explicando sobre ela. São Lucas era médico. Então, ele relata no livro dele, se você for ler o livro de Lucas, o Evangelho de São Lucas, ele é bem criterioso. Em alguns pontos, ele gosta de relatar detalhes. Então, ele relata na questão do Lázaro pontos como que o cadáver já tinha um cheiro forte, já fedia, né? Para poder o quê? Para dar veracidade ao milagre, né? Para falar, olha, ele estava morto mesmo, né? E a mesma coisa da ressurreição de Jesus Cristo. Então, Deus não faz nada por acaso. Então, esse terceiro dia da ressurreição foi para que dessem crédito a isso, né? Por isso que usa essa palavra insofismável, né? Para não ter sofismo, não ter dúvidas, não ter questionamentos, né? Sobre se realmente ele estava morto ou não. Inclusive, todo o sofrimento na cruz, a forma que Jesus morreu também, né? Para não restar dúvidas. E agora uma outra dúvida. A ressurreição de Jesus Cristo foi semelhante à dos outros homens ressuscitados? Que nem agora eu falei de Lázaro, né? Que Jesus o levantou da morte. A ressurreição de Jesus Cristo não foi semelhante à dos outros homens ressuscitados, porque Jesus Cristo ressuscitou por seu próprio poder, e os outros foram ressuscitados pelo poder de Deus. Deu para entender? Então tá. No caso do Lázaro, foi Cristo que o chamou. No caso de Jesus, foi ele mesmo que operou, né, a ressurreição. Gente, eu estou lendo esses artigos daqui do catecismo, porque eu sempre fico com um pouco de receio de fugir, tá? Então eu tô lendo mesmo algumas partes. Tanto é que eu dou uma dica, se você quiser pegar esse catecismo de São Pio e estudar, porque ele é pergunta e resposta, e ele é mais breve do que o compêndio do catecismo mais novo. Você já entende muita coisa sobre a fé católica. A diferença é que ele tem uma linguagem um pouquinho mais antiga, né? Eu até esqueci que dá até aqui desse catecismo, mas acho que é antes de 1960. Mas a essência é a mesma, né, da fé. Então vamos lá. Agora a gente vai para o próximo capítulo, para o próximo artigo do credo, tá? Que é o 6º artigo do credo. A gente acabou de falar sobre descer à mansão dos mortos, tá? E aqui a gente vai falar do próximo, a parte que é o quê? Subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. A gente vai falar sobre isso. E no catecismo de Niceno Constantinopolitano, ele fala assim: subiu aos céus, ressuscitou ao terceiro dia, aí dá uma ênfase, conforme as escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Então, eu vou ler aqui uma passagem do Evangelho de São Mateus, do capítulo 20... do capítulo 26, do versículo 62 a 68. Levantou-se... Não, desculpa. Quando a gente vai ler o Evangelho, quando é na Santa Missa, a gente proclama o Evangelho. Aí o padre fala assim: proclamação do Evangelho segundo São Mateus. A gente responde: glória a vós, Senhor. Aí, durante esse meio, a gente faz o sinal da cruz. Então, antes da gente ler o Evangelho, vamos fazer o sinal da cruz? No outro eu não fiz, né? Mas vamos fazer: pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então ler o Evangelho de São Mateus. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? É uma pergunta, tá, gente? Eu li errado.
De novo, nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Por Deus vivo, conjuro-te que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Sim. Além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. A essas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando: Que necessidade ainda temos de testemunhas? Acabaste de ouvir a blasfêmia. Qual o vosso parecer? Eles responderam: Merece a morte. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas, dizendo: Adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Aí, agora eu vou ler um trechinho de Atos dos Apóstolos, do capítulo 7, do versículo do 55 ao 56. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão, um discípulo, né? Fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então vamos lá, o que nos ensina esse artigo? Subiu aos céus e está à direita, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse sexto artigo, ele ensina que Jesus, 40 dias depois da sua ressurreição, na presença dos discípulos, por si mesmo subiu ao céu. E que sendo, enquanto Deus, igual ao Pai eterno em glória, enquanto o homem foi elevado acima de todos os anjos e de todos os santos, constituindo-se Senhor de todas as coisas. Gente, só para vocês se situarem, porque a gente não está fazendo o estudo, né, do creio conforme toda a passagem bíblica, porque é muito longo. Nós estamos no tempo pascal. Eu espero que vocês, depois dos últimos encontros, vocês estejam indo à Santa Missa pelo menos aos domingos, tá? E aí o que acontece? Depois da Páscoa, todos os domingos são pascais, então são 8 domingos de Páscoa. Nós acompanhamos na liturgia tudo o que acontece com Jesus no Evangelho e principalmente nos Atos dos Apóstolos. O primeiro livro, depois que acaba o Evangelho, se chama Atos dos Apóstolos. Então ali descreve como que foi a vida dos primeiros apóstolos. Aí o que acontece? Jesus primeiro aparece para os discípulos no caminho de Emaús. Depois ele aparece no cenáculo, que vai ser o Pentecostes, quando ele... Desculpa, eu perdi a ordem. Pois ele aparece para todos os discípulos. E aí ele aparece, tanto é que tem a passagem de São Tomé, que São Tomé não estava lá. Depois ele aparece para São Tomé, né? E aí tem vários relatos, tem alguns relatos dessa aparição de Jesus nos 40 dias que seguem após a ressurreição. Inclusive, nós temos uma festa litúrgica chamada Pentecostes, né? E essa festa de Pentecostes é a festa da vinda do Espírito Santo. Praticamente, a gente fala que é a fundação da igreja, né? O início da missão da igreja para fora é Pentecostes, quando os apóstolos, junto da Virgem Maria, recebem o Espírito Santo de Deus, tá? E a partir daí, a gente fala que os apóstolos seriam os primeiros bispos. E a partir daí, eles recebem esse dom do Espírito Santo e passam de geração em geração, vão passando através da imposição das mãos. Inclusive, vocês, no dia da Crisma, o bispo ou o padre que for autorizado pelo bispo, ele vai fazer uma imposição das mãos em vocês. E aí, através dessa imposição das mãos, vocês vão receber, né, aumentar, né, os dons do Espírito Santo para a missão de vocês, tá? Então, para a missão de vocês como cristãos, a partir do sacramento da confirmação, do sacramento do crisma.
E aí, vocês vão receber esses dons. Não é uma coisa mágica, tá, gente? Então, por isso que a gente conversa, estuda sobre a fé, a gente vai falar um pouquinho sobre os dons, a gente vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Só que a partir desse momento, vocês vão receber um sacramento, ou seja, uma graça. Não é uma benção basiquinha, é uma graça, né, que é transmitida desde o tempo dos apóstolos, tá? De geração em geração em geração e chega até nós. Então, vocês vão receber através de um ato visível, uma graça invisível. E essa graça vai oferecer para vocês força, fortaleza, piedade, inteligência, sabedoria, todos os dons que nós podemos cultivar através da nossa intimidade com o Espírito Santo, tá bom? Eu vou falar isso para vocês. E aí, essa festa de Pentecostes, né, que a gente comemora a vinda do Espírito Santo, acontece 40 dias após a ressurreição de Cristo. E se vocês estão indo à missa todos os domingos, acompanhando a liturgia, vocês vão ver que 40 dias depois da Páscoa, nós comemoramos Pentecostes, tá? E isso aconteceu, eu até me perdi um pouquinho, isso aconteceu lá, né, realmente 40 dias. E depois que Jesus subiu aos céus, depois desses 40 dias que Jesus subiu aos céus, tá? Aí é a festa da ascensão de Jesus. Então, primeiro vai ter o domingo de Pentecostes, depois vai ter a ascensão de Jesus, tá? Não, a primeira ascensão, depois Pentecostes. É isso, desculpa aí, gente. Eu aqui já misturando as coisas. E por que ele ficou esses 40 dias ainda junto aos discípulos antes de enviar o Espírito Santo? Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, permaneceu 40 dias na terra antes de subir ao céu, para provar com várias aparições que ressuscitará verdadeiramente e para instruir melhor os apóstolos, confirmá-los na verdade da fé. E por que Jesus Cristo subiu ao céu? Primeiro, para tomar posse do seu reino, que havia merecido com a sua morte. A gente chama Jesus Cristo o Rei do Universo. Então, Jesus agora, né, está no céu. Então, os céus, o reino dos céus, é o reino de Jesus. Segundo motivo, para preparar o nosso lugar na glória e para ser o nosso mediador com M maiúsculo e advogado com A maiúsculo junto ao Pai. E o terceiro, para enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos. Né? A gente fala da Santíssima Trindade. Então, o Espírito Santo, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, mas é ele que dá força para a missão dos discípulos. Por que se diz de Jesus Cristo que subiu ao céu e de sua Mãe Santíssima se diz que foi assunto ao céu? Essa é uma boa pergunta, gente. Gente, tá muito quente aqui. Vocês devem estar ouvindo o barulho de ventilador, mas não dá para ficar sem, tá? Não dá. E aí, não sei se vocês já ouviram sobre isso. Voltando, né? A gente tem a festa da Ascensão de Jesus Cristo e a festa da Assunção de Nossa Senhora. São duas coisas diferentes. Ascensão de Assunção de Nossa Senhora, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês o que o Catecismo diz. Disse de Jesus Cristo que subiu aos céus e de sua mãe que foi levada ao céu. Porque Jesus Cristo, sendo homem, Deus, ascendeu ao céu por virtude própria. Ou seja, foi ele que se elevou ao céu, né? Mas sua mãe, que era uma criatura, embora a mais digna de todas, né, Nossa Senhora, nossa Mãe do Céu, é a mais santa de todas as criaturas. Abaixo de Jesus é a mais santa. Na sequência, São José. Não estou puxando sardinha, mas é verdade. Na sequência, São José. E aí, depois vem os outros santos, né? Não tem bem uma ordem de primeiro e segundo colocada após Maria e José, né? Depois Maria e São José. São José é falado pouco, mas tenho muita devoção a São José, tá, gente? Na nossa paróquia, não é falado pouco, porque é o nosso padroeiro, né? São José.
Mas, às vezes, em outras comunidades ou algumas pregações se fala muito de Nossa Senhora, mas merecidamente, né? Tem que se falar muito de Nossa Senhora. E pouco de São José, mas também nós temos menos passagens de São José na Escritura. Mas tem muitos estudos sobre São José, muita teologia sobre São José. Se consagrem a São José, gente, fica a dica. Enfim, voltando. E aí, então, Nossa Senhora foi levada pelo poder de Deus, né? Então, assim, Jesus se elevou aos céus. Maria foi levada aos céus. Essa é a diferença de ascensão e assunção. E agora, a outra parte. Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso significa que a posse pacífica que Jesus Cristo tem da sua glória e as palavras à direita de Deus Pai Todo-Poderoso expressam que ele tem um lugar de honra sobre todas as criaturas. Então, quando a gente fala sobre esse trechinho que está sentado à direita de Deus Pai, isso significa que Jesus tem um lugar especial, né, à direita. Quando a gente fala a expressão, esse é meu braço direito, então quer dizer que aquela pessoa, você conta com ela sempre, que é a pessoa mais importante é que se senta à direita, né? Então a gente é isso que se expressa no creio. E agora a gente vai ver mais um artigo do creio, tá bom? Esse artigo é que a gente fala que ele teve a ressurreição, ele foi ao céu, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora essa frase, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Tá? Então, a gente acredita que ele, de lá, ele vai julgar os vivos e os mortos. Então, eu vou ler aqui para vocês também o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo do 31 ao 46. Na Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele sentar-se no seu trono glorioso, todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vós está preparado, desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer, com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Voltar-se em seguida para os da sua esquerda e lhe dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um dos pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E o que então ensina esse último artigo, né?
De onde, esse último artigo sobre Jesus, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos? O 7º artigo do Credo ensina-nos que no fim do mundo, Jesus Cristo, pleno de glória e majestade, virá do céu para julgar todos os homens, bons e maus. E para dar a cada um a recompensa ou o castigo que terá merecido. E todos nós seremos julgados no juízo universal por várias razões. Por que nós sofreremos esse julgamento? Não importa se você foi perfeito, se você praticou bem, se você procurou sempre praticar bem, procurou sempre estar junto a Jesus ou não. Por que vai ser julgado? Primeiro, para a glória de Deus. Segundo, para a glória de Jesus Cristo. Terceiro, para a glória dos santos. Quarto, para a confusão dos ímpios. E 5, finalmente, para que o corpo, depois da ressurreição universal, tenha juntamente com a alma a sua sentença de recompensa ou de punição. Tá? Então, nós acreditamos sim que Jesus irá julgar todos os vivos e os mortos, tá bom? E como se manifestará essa glória de Deus no juízo universal? No juízo universal, há de manifestar-se a glória de Deus, porque todos hão de reconhecer a justiça com que Deus governa o mundo. Embora se vejam às vezes os bons a sofrer e os maus em prosperidade. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que colocar na nossa cabeça, né? Esse mundo que nós vivemos não é aqui no reino dos céus. Então a gente não pode julgar, nem julgar a Deus, porque uma pessoa boa sofre e uma ruim não passa por sofrimentos, ou ela prospera, ou um tem dinheiro, outro não tem dinheiro. Tudo isso é coisa pequena. Tudo isso não importa para Cristo, né? Lógico, Ele não quer o nosso mal. Só que o que é pior, né? A gente ter pequenas, como que eu falo? Pequenos desafios, né? Aqui nessa terra, ou perder a alma, né? Para a vida eterna. Perder a vida eterna. E como que se manifestará a glória de Jesus no juízo universal? No juízo universal, há de manifestar-se a glória de Jesus Cristo, porque, tendo ele sido injustamente condenado pelos homens, aparecerá então a face do mundo inteiro como o juiz supremo de todos. E como é que no juízo universal há de manifestar-se a glória dos santos? A glória dos santos, vai se manifestar porque muitos deles morreram, foram desprezados por pessoas más. E nesse momento eles serão glorificados na presença de todos os homens. Então, se crê que os santos, as pessoas que viveram junto a Deus, eles vão ser exaltados, né, nesse juízo final. E as pessoas que não praticaram bem verão, inclusive os maus que prejudicaram essas pessoas, verão a glória deles. Então, por isso que tem aquela frase, né? Os justos serão exaltados, né? No final, os justos serão exaltados. Porque se você procura viver a sua vida mais próximo de Deus, mais próximo de Cristo, você será exaltado. Não necessariamente aqui, não necessariamente do jeito que a gente acha que deveria ser exaltado, mas no reino dos céus, não como um rei, como um nobre, ou como algumas religiões falam, que lá no reino tem uma religião que fala que no céu, o homem no céu vai ter não sei quantas virgens, mel, leite, não é assim, não é pensando com cabeça daqui, da terra, né? É pensando que a gente poderá alcançar o paraíso e contemplar Deus face a face, que essa será a maior felicidade de todos. No juízo universal, a confusão dos maus será enorme, especialmente daqueles que oprimiram justos, e daqueles que durante a vida procuraram ser estimados falsamente por homens virtuosos e bons. Então aqui fala da hipocrisia, né? Quando a gente parece bom, mas não é bom.
Né? Tem um ditado que fala, não basta, tem um ditado que fala assim, não basta ser, tem que parecer. Mas aqui é o contrário, não basta parecer, tem que ser. Não sei se vocês já ouviram esse ditado. Então, o que procuraram ser estimados falsamente por homens virtuosos e bons, pois verão manifestados à vista de todo mundo os pecados que cometeram, mesmo os mais secretos. Então, assim, de Deus nós não escondemos nada. É muito imaturo pensar que você está fazendo algo escondido de Deus e que isso vai fugir do seu julgamento, ou que isso é irrelevante. Então, que nem eu falei no outro encontro, né? A igreja, todos esses ensinamentos que foram passados de geração em geração, eles estão aí para guiar os nossos caminhos da melhor forma possível, para que a nossa alma seja salva, né? Não é para nos podar. Então, pode ser que você ache que o ato que você está fazendo é um ato bom, ou um ato insignificante, ou, como algumas pessoas falavam, você acha que Deus vai se preocupar com isso? Né? Você acha que Deus está se preocupando com esse meu ato, com tanta coisa para ele resolver, para ele fazer? Já ouvi essas palavras. Mas não. Todos os atos, o mais secreto, serão julgados. Não importa. Não importa quem você seja. Você pode ser um religioso, pode ser um sacerdote, pode ser um pai de família, uma mãe de família, não importa, não importa o seu estado de vida. Todos serão julgados. E todos os atos, mesmo os mais secretos que ninguém nunca soube na sua vida, será julgado. E aí a gente entra no sacramento da reconciliação, da penitência. Então, eis a importância do nosso sacramento da penitência. Já vou falar um pouquinho daqui. Quando a gente vai se confessar, quando a gente faz o sacramento da penitência, a gente fala desses segredos mais secretos e a gente se arrepende deles. Se arrepende de toda a alma e de todo o coração. Não estou falando que a gente, agora eu sou cristão, confirmei minha crisma e agora eu não pecarei mais. Nunca mais pecarei. Não, não é assim. Porque o pecado muitas vezes acontece por uma tentação, lembra? A tentação tanto dos demônios quanto por força de virtudes nossas, por falta de força de vontade, falta de virtudes nossas. Por isso que a gente precisa trabalhar nossas virtudes. Lembra? Dos pequenos sofrimentos, pequenos desconfortos. Por isso que a gente precisa se fortalecer. Por quê? Nós podemos pecar durante a vida toda, até o último momento. Só que a gente tem que estar sempre disposto a reconhecer o pecado, reconhecer que você fez mal e disposto a melhorar, a não voltar a pecar. Ou fazer o máximo possível para não pecar. E se cair de novo, voltar de novo. Se cair de novo, retornar ao sacramento. Então, aí está a beleza do sacramento da reconciliação, tá bom? Para não perdermos a nossa alma no fogo do inferno eterno. E é isso, gente. Eu vou gravar o próximo vídeo falando sobre o 8º artigo, que agora nós vamos falar da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Até mais. Tchau, tchau.